Ok, então nesse vídeo vamos falar sobre máximos e mínimos. E esse assunto é de extrema importância, pois o máximo e o mínimo de uma função nos traz uma informação que é muito interessante, né, quando trabalhamos com otimização, tá ok? Então, por exemplo, você deve concordar comigo que nessa superfície, eu trouxe duas superfícies aqui para explicar esse assunto, tanto esse ponto que eu acabei de marcar aqui, bem em cima, né, e esse outro ponto aqui, chamamos de extremantes, tá ok? Então são pontos que chamamos de extremantes, exatamente isso. Por quê? Porque eles estão nos extremos, tá ok, pessoal? Então esses pontos aqui, eles nos trazem algumas informações com relação a alguma função, tá ok? Claro que a gente está visualizando aqui geometricamente, mas só que eles nos trazem, né, informações de, como eu já tinha falado, sobre a otimização de uma função, tá ok? Quando é que uma função vai assumir o maior valor ou o menor valor, tá ok, pessoal? E como é que a gente encontra esses pontos? Ora, se você lembrar lá da função, né, de funções com uma variável, se a gente encontrava, por exemplo, a derivada e igualava a zero, né? Ou seja, quer dizer que a reta tangente ela tem inclinação zero, certo? Ou seja, essa mesma ideia vamos utilizar aqui. Então, quando as derivadas, tanto na direção do eixo y quanto na direção do eixo x, for igual a zero, né? Esse passo que a gente fez, encontrar a derivada parcial, tanto na direção do eixo x quanto na direção do eixo y, né? E igualar a zero, esse cálculo que a gente vai fazer irá nos fornecer, né, o ponto ou os pontos, vai depender da superfície, que chamamos de pontos. Então vamos colocar aqui pontos críticos, ok? Então pontos críticos. Ou seja, tanto esse ponto aqui quanto esse que estaria aqui bem embaixo, né, são os nossos pontos críticos. Ou seja, se encontrássemos, por exemplo, a derivada dessa função, né, na direção do eixo x e depois encontrássemos na direção do eixo y e igualássemos a zero, iremos encontrar como resposta, né, esses dois pontos, que são os pontos críticos, tá ok? Só que você deve estar perguntando, ora, então para encontrarmos esses pontos, né, ou seja, para sabermos se um ponto é de máximo ou de mínimo, basta então encontrar a primeira derivada, ou seja, encontramos aqui a primeira derivada na direção do eixo x e a primeira derivada na direção do eixo y e igualamos a zero. Se fizermos isso, a gente acaba encontrando os pontos máximos e mínimos. Aí eu falo para vocês, né, isso foi uma pergunta, eu falo para vocês que não. Esse cálculo aqui, pessoal, apenas nos informa, né, ou nos dá os pontos críticos, que são, ou seja, quando temos derivadas, né, ou seja, a nossa reta tangente aqui, ela tem inclinação zero, tá ok? Ou seja, quando ela não tem inclinação. Então, esse cálculo que a gente faz aqui apenas nos dá os pontos críticos. Isso aqui é a primeira etapa quando a gente resolve problemas envolvendo máximos e mínimos. É encontrar os pontos críticos. É através desse cálculo que encontramos os pontos críticos. Observe aqui, ó, por exemplo, nesse ponto aqui, tá ok? Que a gente chama de ponto de sela. Então, esse ponto que a gente chama de ponto de sela. Por quê? Observe que na direção do eixo x, se a gente andar no eixo x aqui, estaríamos subindo, subindo, se chegássemos nesse ponto aqui, a reta tangente nesse ponto, tá ok? Ela seria também nula. E se andássemos aqui na direção do eixo y, na direção positiva do eixo y, a gente iria descer, descer, descer e depois iríamos subir. Só que nesse ponto, a reta tangente na direção do eixo y também é igual a zero, tá ok? Ou seja, você deve estar analisando o seguinte, ó, perceba que nesse ponto aqui não temos nem o máximo nem o mínimo, porque na direção x estamos... esse ponto aqui seria de máximo, tá? Na direção do eixo x. E na direção do eixo y, esse ponto seria de mínimo. E perceba que esse ponto aqui é o mais baixo de todos na direção do eixo y. E ele é o mais alto na direção do eixo x, ok? Ou seja, ele acaba não dando, né, nenhuma informação se nele, né, a função ela ou ele é de máximo ou é de mínimo. Então é por isso que é conhecido como ponto de sela. E esse gráfico parece
mesmo, né, nessa localidade, parece uma cela, tá ok? Então, perceba que encontrar a primeira derivada nas duas direções x e y nos dá, tá ok? Nos dá apenas os pontos críticos, ou seja, para sabermos se um ponto ele é de máximo ou de mínimo, aí entra a segunda etapa, tá ok? Então, primeiro de tudo, encontramos as derivadas parciais nas duas direções, x e y. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, necessariamente já nos dá os pontos críticos, tá ok? A segunda etapa que a gente teria que fazer, beleza? Para saber agora é a segunda etapa. Para saber se um ponto é de máximo, de mínimo ou ponto de cela, é analisar. Exatamente, vamos fazer uma análise pelo teste, tá ok? Pelo teste, vamos chamar aqui teste da segunda derivada, tá ok? Então, o teste da segunda derivada. Então, é esse teste aqui que vai nos informar se um ponto ele é de máximo, de mínimo ou um ponto de cela, tá ok? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender essa análise aqui. Antes de tudo, eu gostaria de adiantar para vocês que a análise é feita por um determinante, né, que chamamos de determinante hessiano, tá ok? Que seria representado, né, pela letra H. Então, o determinante hessiano, pessoal, é o seguinte, é um determinante, tá ok? A gente vai encontrar o determinante de uma matriz, onde na diagonal principal estaria a segunda derivada, por isso que é o teste da segunda derivada, a segunda derivada na direção do eixo x, da função, claro, né? E a segunda derivada na direção do eixo y, na diagonal principal. Na diagonal secundária estaria a derivada, né? A derivadas parciais mistas, tanto na direção do eixo x e y, claro, né? Que as mistas elas andam nas duas direções, podemos dizer assim. E aqui também estaria a nossa derivada parcial mista. Então, na diagonal principal estaria as derivadas parciais na direção do eixo x e na direção do eixo y. E aqui estaria as nossas derivadas mistas, ok? Parciais mistas. Então, isso aqui nos daria como resposta, né, o produto das derivadas na direção do eixo x, a segunda derivada, né, e na direção do eixo y, menos, então, como os resultados das derivadas parciais mistas são iguais, poderíamos colocar aqui qualquer uma, né? Então, f de xy elevado ao quadrado. Escolhi xy, mas poderia ser yx, porque as suas derivadas são iguais. A gente viu que as derivadas mistas, né, parciais mistas, nos dão os mesmos valores. Beleza, então isso aqui seria a primeira parte da análise. Por quê? Isso aqui nos dá uma informação muito interessante, pessoal. Por quê? Quando encontramos, por exemplo, uma equação, né, através do determinante hessiano, quando substituirmos, por exemplo, isso aqui em qualquer ponto, né, substituir isso em qualquer ponto aqui, por exemplo, ponto 1 e 2, né, nesse resultado aqui iria dar um valor positivo ou negativo. Se esse valor, ou seja, se H fosse negativo ou menor que zero, então a gente não precisaria fazer mais nada. Por quê? Porque esse valor aqui, através de demonstração, você pode ver isso aí, nos informa que o ponto ele é um ponto de cela. Tá ok? Ponto de cela. Se H for igual a zero, melhor, vamos colocar aqui maior que zero. Então, se H for maior que zero, aí a gente iria para a terceira etapa, tá ok? Que é analisar. Então, vamos fazer a terceira etapa da análise, né? Então, eu acabei dividindo aqui a segunda etapa no análise, só que todas as outras a gente também iria analisar, tá ok? Então, agora é analisar a segunda derivada na direção x, né? Então, a segunda derivada, vamos colocar aqui, a segunda derivada no referido ponto. Então, por exemplo, no ponto 1 e 2, a gente iria analisar a segunda derivada na direção do eixo x. Se esse valor aqui, pessoal, fosse maior que zero, claro, o nosso determinante hessiano sendo maior que zero, né? Então, o que iria acontecer? Ora, se a derivada, a segunda derivada, num determinado ponto for maior que zero, então, se o determinante hessiano é maior que zero e a segunda derivada na direção do eixo x
naquele ponto, né, é maior que zero, então esse ponto ele é de mínimo local, tá ok? Então ele é de mínimo local. A gente já tem essa uma informação interessante. Se em contrapartida a nosso determinante esse ano for maior que zero e a derivada parcial na direção x, naquele ponto, né, for menor que zero, então o ponto ele é de máximo. A gente vai fazer um exemplo, né, um exercício envolvendo isso aqui, tá ok? Para melhor entendermos. E quando o determinante esse ano for igual a zero, tá ok? Então nada se pode concluir. Então não podemos concluir nada se encontrarmos aqui, né, o determinante esse ano for igual a zero. Então a gente não pode concluir nada, tá ok, pessoal? Então vamos ver isso aqui. Na próxima aula vamos fazer um exercício envolvendo isso aqui, só que eu achei interessante antes batermos, né, essas etapas aqui para a gente não se confundir na resolução do problema, tá ok? Então eu espero vocês na próxima aula. Valeu!